Estamos iniciando então o nosso vlog sobre carreira na área científica na indústria farmacêutica. A nosso objetivo é conversar através de exemplos de pessoas que tiveram carreira de sucesso, para poder as pessoas mais novas entenderem qual é o papel do profissional de saúde na indústria farmacêutica, como ele pode evoluir, como ele começa, como ele lida com as mudanças no meio do caminho, as reinvenções, as oportunidades, qual o objetivo principal que a gente quer passar é que as pessoas tenham uma consciência de que eles são protagonistas da carreira dele e que eles são responsáveis pelo futuro e que eles vão ser os principais atores da sua própria vida. Então, aqui a gente está trazendo duas pessoas que são excelentes exemplos, pelo menos na minha concepção, na minha visão. Conheço elas há muito tempo, tá? Não vou falar quanto tempo, já trabalhamos juntos na mesma empresa. E então nós temos aqui a Marta Pena, a vice-presidente de inovação da Eurofarma, e temos também a Karina Fontão, que é diretora médica da Amgen na área de Oriente Médio e África. Então, obrigado pela presença de vocês, tá? Vai ser muito importante essa nossa conversa. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, para a gente poder falar na sequência, é que vocês contassem um pouco a história de vocês. Como foi que vocês viram essa oportunidade de entrar na indústria farmacêutica, mudando daquela vidinha de dar plantão, de atender ambulatório, se dedicar completamente ao trabalho no desenvolvimento de medicamentos? Como seria isso? Eu queria pedir para a Marta começar. Oi, eu vou tentar resumir, porque a história é longa, mas assim, o meu início, você falou uma palavra ótima aí, que é protagonismo, mas o meu início foi o único momento, acho, da minha carreira que não foi exatamente um protagonismo. Eu fui parar por acaso na indústria farmacêutica, porque eu me mudei do Rio de Janeiro para São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro, me formei lá, porque meu marido, naquela época, meu ex-marido, trabalhava na indústria farmacêutica. E a indústria onde ele estava foi transferida, eu vim junto. E a verdade verdadeira é que eu já estava um pouco cansada de clinicar. Eu tinha muitos anos de clínica, eu era psiquiatra, não dava plantão, mas trabalhava em consultório full time. E quando eu cheguei em São Paulo, eu até fui no Angolim, lá de ansiedades da USP, comecei a dar plantão, coisa que há anos eu não fazia, e eu não aguentava mais clinicar, na verdade. Eu sempre gostei mais de estudar medicina do que praticar medicina. E isso é uma vantagem competitiva para quem está na indústria farmacêutica, porque a gente, você sabe, a gente circula por milhares de assuntos. E mesmo gente como eu, que acabou saindo da área médica propriamente dita, continua se envolvendo em assuntos médicos, e isso é uma vantagem na carreira, né, enorme. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, e agora o que eu faço? Né? Eu estava achando chatíssimo andar para trás várias posiçõezinhas, para recomeçar a clínica, que eu já não gostava muito. Então, eu falei assim, mas esse negócio de indústria farmacêutica talvez seja legal. Aí abri o jornal na época, o Estadão tinha um caderno de emprego, de anúncio desse tamanho, só para vocês verem a idade dessa história. Então, tinha um monte, e eu comecei a buscar emprego. Fui parar numa empresa que não existe mais, a Luitpold foi comprada pela Sankyo Pharma, e como consultora deles, depois também fiz consultoria na época para Schering Plough, junto, porque como eu era consultora, não era empregada, serviu.
E quando eu comecei, quer dizer, eu pude exercer duplamente durante um tempo as duas funções. E aí eu achei, falei, gente, esse negócio aqui é interessante. É muito mais divertido que clinicar, foi mais ou menos por aí. E aí eu falei assim, eu acho que eu quero ficar nisso. Então, a dinâmica, assuntos variados, cada hora você está tratando de uma coisa, pessoas diferentes com as quais você trabalha, cada dia você está falando com uma hora uma pessoa de marketing, outra hora o cara do regulatório, outra hora a pessoa da fábrica, e aquilo não tem fim, né? E eu, particularmente, minha personalidade, eu adoro resolver problema. E não falta problema na indústria farmacêutica, né? Problema complexo, inclusive, né? Então, assim, para resumir, para deixar a Karina andar, minha história inicial foi assim. Depois eu começo o meu protagonismo desse ponto para frente. E o marido se foi, a indústria farmacêutica ficou. Ficou. Legal. E aí, Karina? Bom, então, tem algumas coisas em comum com a história da Marta, por isso que eu estou aqui rindo. O começo também, de uma certa forma, foi por acaso. Eu estava no R4, na Santa Casa, pediatria, e um professor fazia consultoria para uma indústria farmacêutica e me abordou, dizendo que especificamente eles buscavam alguém para trabalhar na área de fibrose cística. E eu, como pneumopediatra, meu foco era fibrose cística. Então, foi muito específico e foi uma abordagem dele. Eu não me inscrevi para um processo, eu não achei a vaga e eu não sabia o que eu ia fazer, né? Mas tá bom, então leva meu currículo. Um headhunter me ligou, aquele approach de headhunter que não fala qual é a empresa. E eu falei, mas é a empresa tal? Ele falou, mas como você sabe? Eu falei, porque foi a única para a qual eu mandei o meu currículo. E porque era realmente muito, muito específico. E aí fui em uma entrevista, duas, três, e achei aquelas pessoas interessantíssimas, muito atualizadas, tendo acesso ao que vai ser o padrão daqui 2, 3 anos, isso me encantou. Também sempre gostei muito mais de estudar do que de clinicar, então ter acesso a New England no computador dele, sem precisar ir lá na Bireme, que era como era na minha época, me encantou. Tudo aquilo foi muito sedutor. Eu falei, tá bom, vou experimentar. E aí entrei na indústria e com essa abordagem também de tentar entender o que o meu treinamento médico, né, de tão intenso, 6 anos de faculdades, 4 anos de residência, como é que eu podia aplicar isso na indústria farmacêutica? Porque no começo você fica um pouco assustado, né, esse é um universo muito diferente. Só que se você pega algumas coisas que você foi treinado a vida inteira, por exemplo, o raciocínio do diagnóstico, que tem a ver com resolver problemas, né? Conectar os pontos, fazer as perguntas certas, é quase que uma anamnese para descobrir como resolver o problema que a Marta está falando. Então, eu fui me sentindo aos poucos num ambiente confortável. Eu acho, dá sim para eu aplicar os meus conhecimentos adquiridos na medicina no ambiente corporativo, que é um mundo completamente diferente. Mas eu tive também a sorte de ter à minha volta muita gente que foi me inspirando ao longo do caminho. E aí, depois que eu estava lá dentro, aí sim começa o protagonismo, né? De você fazer escolhas, movimentações que a gente pode conversar depois. Mas o começo também, Marta, foi um pouquinho por acaso, e foi uma pessoa que a gente conhece em comum que levou meu currículo. Eu sei que meu currículo até chegou a você, e daí as coisas começaram a acontecer. Mas preciso confessar para todo mundo que está ouvindo aqui, eu não sabia muito o que se fazia na indústria, né? Eu não tinha tido a oportunidade de conviver com alguém que trabalhasse na indústria ou com fazer um período de consultoria, que também é interessante como uma adaptação. Eu entrei e falei, bom, estou aqui, coração aberto, quero aprender, vamos ver o que se faz aqui, né? O que fez muito a diferença foram as pessoas que eu conheci durante todo o processo de seleção, que foram pessoas fantásticas, né? Eu ouço vocês falando desse lado comum, né, que vocês
gostam de estudar muito, mais do que clinicar. Eu acho engraçado que eu, na minha história também, eu não estou aqui para contar a minha história, quem vai contar é você, mas eu tenho um amigo astrólogo que falou que eu tenho uma combinação planetária muito forte para investigação. Eu adoro entrar, investigar as coisas ao fundo, e isso daqui é uma coisa que me inspirou muito também para trabalhar na indústria farmacêutica. Eu acho que a gente tem um lado investigativo, né? Eu acho que o médico ou profissional de saúde, para trabalhar na indústria onde você vai ter, vai trabalhar com novos medicamentos, com doenças que não têm tratamento, com doenças raras, né? Karina, eu vi que você logo cedo começou com doenças raras, pelo visto você trabalhou a vida toda com doenças raras, né? Isso daqui é um lado da indústria farmacêutica que é bem bacana, porque você trabalha também próximo dos pacientes, né? E isso daqui é uma experiência também que depois eu queria que você contasse. Mas, enfim, dentro do mundo corporativo, começam a surgir coincidências, né? Vagas se abrem, oportunidades surgem, empresas são compradas ou compram outras empresas, e aí começa então a nossa vida no mundo corporativo. Marta, como é que foi isso com você? Como é que você acabou indo? Eu sei que você trabalhou em outras empresas também, mas o que te despertou tanta paixão pela essa área de inovação? Inovação foi final, né? Na verdade, eu tive uma passagem longa pela área comercial, né? Porque eu entro pela área médica propriamente dita, né? Enfrentei aí uma época complicada de machismo, né? Foi muito complicado a primeira contratação, de fato, na indústria, né? É difícil mesmo. Eu fui recusada por várias indústrias por ser casada com alguém que era da indústria. Uma coisa assim meio inexplicável, mas tudo bem. E depois que eu entrei, eu passei um período longo lá na mesma empresa que vocês e me habilitei para uma diretoria médica e que foi no Abbott, né? Lá a minha e aí eu acho que um ponto crítico nessa história é a curiosidade, né? Que faz a gente também circular por problemas e assuntos diferentes, né? A curiosidade sempre foi um ponto forte. A solução de problema também, a Karina tocou aí num ponto crítico, que é a forma como o médico raciocina e é treinado a raciocinar. Eu acho que traz para a gente uma vantagem enorme no mundo corporativo, especialmente porque você circula você tem a capacidade de circular por vários assuntos. Tem uma outra competência que a gente adquire muito na formação médica, que é a autoformação. Você tem que estudar sozinho, não existe médico que não estude, né? Que abra um livro e aprenda e que quebre a cabeça no raciocínio diagnóstico do paciente, na melhor estratégia terapêutica. Então, a gente tem essa formação. Então, essas coisas em conjunto, e mais uma que é a capacidade de circular em times diferentes, porque no hospital, etc., você circula por vários conhecimentos também, trabalha em times diferentes, toda hora você precisa chamar alguém para fazer um diagnóstico, fazer um parecer, e fala com a enfermagem e o cara do laboratório. Então, a gente tem essa capacidade de sair um pouco do universo individual, né? Então, esse conjunto de coisas, e mais acho que características de personalidade mesmo, me habilitaram muito, pela curiosidade, por estar sempre dando opinião para ir para a área comercial, que eu tinha um interesse, eu achava interessante, né? E aí eu pulei para a área comercial. Assim, quando o Abbott adquiriu, você falou das aquisições, né?
O Abbott adquiriu uma empresa, né, que não existe mais, né, foi fundida, que era a Quinol, e nesta aquisição eu comecei a assumir pedaços de área comercial. E depois migrei completamente. E tive a sorte, na época, obviamente, fazer MBA, fazer formação, a curiosidade, de novo, ajudou muito, porque eu buscava muito entender o que faziam os comerciais, saía com representante de venda, participava de tudo que eu podia em termos de marketing para entender o que estavam fazendo. Quer dizer, foi autoformação e formação formal também, através de MBA. E tive a sorte de que nesta compra, essa aquisição que o Abbott fez, ele adquiriu uma área muito nova, na indústria mesmo era nova, que eram os medicamentos de alto custo para doenças que ninguém ainda tinha resposta, né? Então, teve um momento que eles me deram o adalimumab, o Mira, para tomar conta, o Avonex em esclerose múltipla e tinha o Caletra em AIDS, né? Eu fui tomar conta de alguns medicamentos que estavam nascendo. E aquilo funcionou muito bem. Dali eu fui para fora do Brasil, saí do país, aí eu me qualifiquei de alguma forma para assumir uma posição mais alta, fui ser gerente geral do Abbott fora do Brasil, uma filial de tamanho médio. Voltei para cá como gerente geral da filial brasileira, só repassando tudo para chegar na inovação. E teve um momento que eu saí da indústria farmacêutica, porque aí, circunstâncias de negociação, de saída, na verdade, eu teve um momento que eu falei assim, eu acho que eu quero experimentar coisa nova. E aí entra de novo o protagonismo. Eu estou aqui fazendo a mesma coisa. Será que eu quero ser gerente geral de uma outra indústria multinacional? E aí resolvi mudar completamente a história, completamente não, mas parcialmente. E falei, bom, eu acho que eu quero sair do setor e quero também ir para a indústria nacional. Isso foi uma coisa que veio na minha cabeça. Quero experimentar isso. E aí eu mudei de setor e fui para a indústria nacional. Esse é um capítulo que não deu certo, se você olhar o copo meio vazio, porque questões particulares, mas, ao mesmo tempo, me habilitou para vir para a Eurofarma. Porque, como eu estava numa indústria nacional, como eu não estava no setor, eu fui chamada para ser do conselho da Eurofarma. No momento em que a empresa estava se remodelando. E nessa remodelação eles falaram, olha, eu estava no conselho e o acionista falou, quero montar uma área assim, assim, assado, de inovação. E eu falei, opa, tem um isso é minha cara. Tem um candidato aqui, então, saindo amanhã de onde eu estou. Eu estava na indústria odontológica e eu detestei, odiei, assim. Mas teve esse copo meio cheio que foi a possibilidade. Eu acho que se eu tivesse vindo, e aí é um outro capítulo também que a gente pode falar, se eu tivesse vindo direto de uma nacional, de uma multinacional, para dentro da Eurofarma, empresa de acionista, o dono no dia a dia, eu não tinha ficado 4 meses. Não tinha. Como eu havia passado por um amadurecimento de 2 anos e meio, reportando a um conselho, com um dono minoritário, ex-dono majoritário ali do lado, todo esse amadurecimento me capitalizou para eu conseguir entender como é que funcionava a indústria nacional. Então, hoje eu estou há 10 anos aqui, depois eu falo um pouco sobre o trabalho que eu faço, que é outra história, eu saí completamente do comercial, eu faço outra coisa aqui dentro, e a inovação de fato, né? A gente está tentando fazer da Eurofarma uma empresa que faça seus próprios medicamentos inovadores, as próprias moléculas, quer dizer, tem toda uma trajetória, mas teve essa história aí por trás e
tem protagonismos e acertos e erros que você vai corrigindo no caminho, Sei lá, falei demais dessa vez. Legal, Marta, muito Muito bom. bom. Eu me lembrei que eu apliquei uma vez para uma vaga no Abbott. O Abbott, eu acho que ele tem essa filosofia, e uma das perguntas que o gerente geral me fez foi: em quanto tempo você quer virar presidente do Abbott? E aí ele me pegou de surpresa. Eu falei: ué, como é que um médico vira presidente, né? Mas enfim. Mas vira. Marta, Viram? é, Exato. conta pra Tem gente vários. a tua trajetória aí. Você começou com a fibrose cística, você Comecei foi com a trabalhar fibrose com cística. nutrição, A fibrose cística e foi aí minha você entrada. É. volta para doenças raras. Como é que foi isso? Mas acho que esse é um ponto bem interessante da indústria, né? É essa flexibilidade. Então, você não vai trabalhar na sua especialidade, né? Eu entrei com fibrose cística, esse foi o meu, era total zona de conforto, mas muito rapidamente eu fui mudando de áreas. E na empresa que eu estava na época, a oncologia era a área de crescimento, era nada, tinha um gerente de produto, um gerente médico. Eu fui convidada a ir para a oncologia na época em que estavam sendo lançados os anticorpos monoclonais, depois os inibidores de tirosinoquinase. Então, foi quando a oncologia globalmente, né, não só na Roche na época, mas globalmente a oncologia estava explodindo com muita inovação. Então, era uma área de muita curiosidade, muito aprendizado, muito estudo. E um ponto importante é que, por exemplo, os anticorpos monoclonais, a comunidade, mesmo os médicos, né, que estariam no dia a dia com os pacientes, era algo que eles não conheciam. A gente não estudou isso na faculdade, era uma teoria lá na Imuno, muito distante ainda, e opa, não, está acontecendo agora. Né? Então, foi muito aprendizado, junto com a própria comunidade médico-científica, e também um grande esforço em trazer os produtos para o país já na fase de desenvolvimento, que também era algo que há 20 e poucos anos atrás não se falava muito, e a gente acabou conseguindo trazer. Nessa época, se eu for te dizer, eu exercitei dois aspectos. Um foi aprender a gerenciar pessoas, né? Então, acho que o ambiente matricial, como a Marta falou, a gente está super acostumado a lidar com vários times, vários chefes, né? Fala com o chefe do plantão, fala com o chefe da UTI, fala todo no mundo médico, a gente tem que lidar com várias pessoas, vários tipos de ego. Então, acho que gerenciamento de pessoas é algo que vai bem, a gente vai aprendendo fazendo. Claro, bate a cabeça ali ou aqui. E acho que esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto é algo que eu chamo de ser embaixador. Né? Eu acho que quando você está numa indústria farmacêutica, você é embaixador para dentro e para fora. Né? Você é um embaixador para fora com as sociedades médicas, os formadores de opinião, muitas vezes os agentes regulatórios. Você vai até eles dizer o que a empresa está fazendo, o que a empresa está pesquisando, o que a empresa está buscando. E você também é um embaixador dentro da empresa. Quando você está num país como o Brasil, e eu faço a mesma coisa hoje aqui no Oriente Médio e África, você está falando de empresas, às vezes, americanas, que são totalmente US-centric, né, que só estão focadas no mercado americano, e você tem que ir lá bater na porta. Empresas europeias também, bater na porta, olha, eu estou aqui, o Brasil tem potencial, o Brasil tem gente muito bem formada, temos centros de pesquisa, temos médicos inovadores, vamos trazer investimento. E esse foi, acho que, o meu grande aprendizado na época da oncologia, né? Os dois grandes aprendizados, gerenciamento de pessoas e depois a parte de ser embaixadora. E aí um movimento natural que aconteceu comigo na oncologia também foi ir para a área comercial. Eu acho que em áreas muito complexas do ponto de vista técnico, o médico acaba fazendo esse movimento, porque o dia a dia comercial ele está totalmente conectado à ciência. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um forecast, entender o fluxo de pacientes, a jornada do paciente, o médico absorve isso de uma forma automática. Isso está totalmente conectado à área comercial.
né, no dia a dia da área comercial. Então, eu fui gerente de unidade de negócios na oncologia para a área de pulmão, depois para a área de câncer de mama, e isso me deu um, expertise e uma vontade de continuar nesse mundo dinâmico da área comercial. E foi por isso que eu fui para a área de nutrição, porque aí nessa empresa de nutrição infantil, como pediatra, eu pude fazer as duas coisas, unir minhas duas paixões. Então, era comercial, mas também fazia medical affairs. Né? Então, foi um tempo muito interessante de eu aproveitar esses dois skills aí que eu fui adquirindo. Também tive que correr atrás de formação, como a Marta falou, né? Ainda, acho que 4 anos depois que eu entrei na indústria, eu fui fazer MBA. Eu acho que isso é fundamental. A gente quer saber falar a língua do pessoal do business, a gente quer entender e a gente quer adicionar valor, né? A gente quer participar, mas a gente não quer ser café com leite. Não, você é o cientista. Não, eu sou o cientista, mas eu também entendo de negócios. Eu acho que, então, foi o aprendizado teórico, que a gente gosta de estudar, no MBA, e o aprendizado prático de viver na pele o mundo comercial. Então, acabei ficando, acho que no total, uns 6 anos em áreas comerciais. Eu não tinha mobilidade internacional, então eu voltei para a diretoria médica, dessa vez na AbbVie, que é Abbott Pós, né, que estava também se reestruturando no Brasil depois do IPO, depois da separação do Abbott, também com medicamentos muito complexos, né, na área de biotecnologia, vamos dizer assim, que eu acho que é onde o médico tem um papel ainda mais robusto. Tá? E depois a expansão de geografias ou de áreas terapêuticas, né? Hoje no Oriente Médio e África, para mim é um crescimento não só profissional, mas pessoal, aprender, conhecer outras culturas, conhecer outros países, outro estilo de gerenciamento de pessoas, fazer um pouco do que eu fiz no passado, de ser embaixadora de uma região que precisa ter mais diversidade, né, de gênero, principalmente nas equipes, então é algo que eu puxo muito forte, e aproveitar também a onda de diversidade em estudos clínicos para ter a presença dos pacientes dessa região do mundo nos grandes trials. E no meio do caminho, Hélio, você falou das doenças raras, sempre teve uma doença órfã ali aqui, né, no meio desses portfólios e de pipeline. Então, algumas doenças um pouquinho mais específicas aí que chamam drogas órfãs, né? Eu trabalhei com algumas ao longo do tempo, mas não em empresas focadas em doenças raras, sim, grandes empresas que tinham medicamentos em áreas assim mais nichadas, vamos dizer assim. Se eu puder te resumir, é mais ou menos isso, mas tem muita conexão aí com a sua história e com a da Marta, né, de crescimento, aprendizagem e escolhas, né, e aí que está o protagonismo. Então, eu quero continuar na área comercial porque eu acho que isso vai me dar mais, você, um profissional mais robusto, vamos lá, vamos embora, vamos correr atrás. Já aprendi, já vi, já gostei, já sei como funciona, quero voltar para a área médica, porque eu acredito também que ao longo desses 20 anos eu assisti a área médica ser cada vez mais valorizada dentro das companhias, né? De passar por algo que era uma função muito mais de back-office, de fazer revisão de materiais, de treinar o pessoal, para uma área que senta à mesa para a tomada de decisões estratégicas. Né? Então, acho que isso me fez ter vontade de voltar para a área médica, porque ficou muito mais estratégica e muito mais relevante dentro das empresas. O paciente passou a ser o centro de tudo, e quem entende de paciente é médico. Karina, você falou uma coisa muito importante, o que a área médica, a posição da área médica dentro da indústria farmacêutica, ela mudou muito, né? E hoje a gente, eu vou falar a gente porque eu sempre fui da área médica, assumimos uma posição onde o conteúdo na comunicação ele passa a ser vital para você ter um diferencial diante do cliente.
E assim, as pessoas têm acesso à informação, né, tem o celular onde eles conseguem descobrir as coisas rapidamente, e fica cada vez mais difícil para as empresas poderem conversar com o médico de uma maneira diferenciada. E aí Entendi. surgiu então, talvez isso seja um outro tema para a gente abordar, uma outra ocasião, surgiu a figura do MSL, eu acompanhei isso desde o início, e hoje dentro do mundo digital, as empresas colocam os médicos num papel fundamental para desenvolvimento e criação e planejamento de conteúdo. Então, isso daqui talvez é algo que vai ficar mais evidente nos próximos anos. Mas, gente, Uhum. olha, foi muito legal conversar com vocês, foi muito bom encontrar com vocês de novo, tá? Espero que a gente tenha outras oportunidades assim. E para o público, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais gente falando, contando as suas histórias. E a gente vai ter que encerrar o programa agora por causa do tempo. A gente poderia estar aqui falando horas, né? Os nossos currículos têm pelo menos umas 10 páginas de resumo. E a gente pode falar. É, A gente começou muito novo na indústria, essa que é a é questão, né. verdade, é verdade. Eu comecei em 87, né, na Radiapharma, e eu fiz o desenvolvimento das pesquisas clínicas do Clexane. Naquela época, Ah, onde não tinha nem GCP, e eu toquei os estudos do Clexane aqui no Brasil no início. Mas enfim, gente, legal. um beijo para vocês, não vou falar abraço porque adoro vocês e espero poder encontrar com vocês mais vezes, tá? Obrigado, gente, até mais. Obrigada pelo Tchau, convite. Adorei. Muito bom. Tchau, tchau, tchau. tchau. Obrigada.